Olá, boa noite. Muito bem-vindo. É um prazer, querido amigo, querida amiga, prezado irmão e querida irmã, estarmos neste momento juntos através deste momento de oração e de estudo da Palavra de Deus. É um privilégio podermos estar consigo neste momento e queremos, querido amigo, prezada amiga, convidá-lo neste instante a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, onde nós vamos ler no capítulo 1, no verso 40 em diante, uma história que muitos cristãos têm meditado e estudado ao longo dos últimos séculos. Contudo, ela não deixa de nos encantar pela profundidade da sua mensagem e pela beleza dos seus ensinamentos. Aquele homem, o personagem desta história, embora não saibamos o seu nome, nem aonde nasceu, que idade tinha ou qual era a sua família, nós podemos ter a certeza de que o dia mais marcante da sua vida era, sem dúvida, o dia mais triste também da sua existência. Algumas feridas começaram a aparecer no seu corpo. Inicialmente eram apenas umas manchas. À medida que elas foram crescendo e foram se espalhando pelo corpo, começou a tornar-se difícil de esconder a dura e triste realidade que aquele homem certamente estaria leproso. No dia em que o sacerdote o examinou, verificando a profundidade dos seus hematomas, a natureza destas feridas, percebendo se existiam ou não pelos brancos junto das feridas, desta forma então foi constatado que aquele homem estava leproso, condenado a viver longe dos seus familiares e de todos aqueles que ele amara, obrigado a estar fora da cidade, estar distante de todos aqueles com quem ele havia passado uma parte significativa da sua vida, obrigado a viver com outras pessoas que estavam sentenciadas à mesma sentença que ele, que era viver como um impuro, viver como um leproso. Sempre que se aproximava de alguém, ou sempre que se aproximava de um lugar onde estivessem pessoas, ele deveria anunciar num tom lastimoso a sua condição de pessoa impura. As suas roupas deveriam estar rasgadas para mostrar a condição espiritual e física em que ele se encontrava. Mas aos poucos a própria lepra iria se encarregar de destruir sistemática e de forma profunda as características essenciais daquilo que o tornava semelhante ao Criador. À semelhança da lepra, o pecado fazia exatamente o mesmo tipo de efeito na mente e na consciência de todos os seres humanos há mais de 4.000 anos. E a verdade é que este homem vivia como alguém que ainda tinha o coração batendo e os pulmões respirando, mas a realidade é que para a sociedade, a realidade é que para a própria religião judaica ele já era um homem morto. Contudo, este homem ouvira falar de um mestre, de um rabi, que tinha a capacidade sublime não só de falar palavras que tocavam o coração das pessoas, que iam ao cerne das suas mais inquietantes preocupações, mas que também era capaz de, com carinho, tocar todos aqueles que haviam sido alvo de terríveis tragédias na sua vida por doença, por problemas de saúde, e cada uma destas pessoas que era tocada por este mestre era também curada. Este homem não se sabe de que forma, porque vivia afastado da sociedade, vivia longe das povoações, veio a tomar conhecimento da existência deste mestre. E lá no seu coração, embora soubesse claramente que ninguém tinha sido curado da lepra desde os tempos remotos do profeta Eliseu, de alguma forma, e sabe-se lá porquê, este homem se enche de coragem, se enche de alguma fé determinada que lhe vinda não se sabe exatamente de onde, mas que nós, de alguma forma, compreendemos que veio da parte do Senhor, que veio da parte do céu, que veio por meio do Espírito Santo. Foi inspirada no coração deste homem o desejo, ou foi inspirado no coração deste homem o desejo de procurar o Mestre. E quando nós encontramos então a narrativa que Marcos faz no seu primeiro capítulo do Evangelho, no verso 40, diz claramente o seguinte: e aproximou-se dele um leproso,
Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, podes limpar-me. E agora reparem, esta frase é também ao mesmo tempo uma afirmação de fé, uma afirmação de confiança, uma afirmação de que de fato estava diante do único que poderia purificá-lo, não só de uma doença que o iria levar fatalmente à morte, mas sobretudo purificá-lo de um estigma espiritual que trazia a este homem talvez tanto ou mais sofrimento do que a própria doença que o desfigurava. Ellen White descreve esta cena dizendo que este homem já estava com marcas muito visíveis do que a doença da lepra tinha feito nele. Provavelmente as pontas dos seus dedos já tinham sido consumidas pela lepra. Talvez a sua pele estivesse com uma aparência tão grotesca que nem lembrava mais o homem, o jovem que ele havia sido com a sua beleza natural. Quem sabe o seu rosto já estivesse de tal forma desfigurado pelas feridas da lepra. Quem sabe o seu cabelo já começara a cair e partes do crânio já começassem eventualmente a apresentar-se expostas. Mas a realidade é que este homem, que representava uma imagem grotesca do que realmente o ser humano pode chegar sob o efeito do pecado, este homem acabou por ser alvo da profunda compaixão de Cristo. E o verso seguinte diz claramente isto: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Queridos amigos, Jesus poderia ter-se escusado de tocar aquele homem. Poderia simplesmente o mestre, pela sua palavra, dizer que aquele homem passasse a ficar limpo. Mas este homem, este leproso, ele tinha mais do que simplesmente uma necessidade de ser limpo. Ele precisava também ter a aprovação celestial de que não só o seu pecado, não só a sua condição de impureza estaria curada, mas que ele também estaria espiritualmente restaurado. E a sua condição seria resgatada. Por esta razão, a Bíblia inclusive nos dá a entender que o Senhor não só tocou, mas como também talvez tenha abraçado o impuro, tocado o intocável. Queridos amigos, não é exatamente isto que Jesus fez quando veio a este mundo? Tornando-se ser humano para experimentar as mesmas dores que as suas criaturas rebeldes e condenadas ao pecado estavam a experimentar. Este Cristo, este Redentor, que vindo do céu, como a mais preciosa dádiva que o universo podia dispensar a este mundo indigno, veio com o propósito de revelar ao mundo todas as insondáveis características a respeito do próprio Deus. Para nos ensinar quão bondoso, quão amoroso é o Deus que mantém o universo, quão bom e quão misericordioso é o Deus que nos quer salvar. E é justamente este Jesus que, sendo santo, sendo puro, sendo incontaminado, está disponível a abraçar o imundo, o impuro e o pecador. Desta forma, queridos amigos, nós encontramos na expressão do próprio Jesus a afirmação, o decreto celestial de que Ele deseja tornar cada ser humano limpo e purificado do seu pecado. Sabem, há uma afirmação muito interessante que Ellen White faz, quando ela diz a respeito deste mesmo episódio que muitas vezes Deus, Ele não nos responde exatamente como queremos e quando queremos às orações que nós fazemos. Mas há uma oração que Deus tem um prazer especial de responder de forma imediata e exata. É quando você e eu, conscientes da nossa condição de pecado, a lepra espiritual é o pecado, nós pedimos ao Senhor que nos purifique do nosso pecado e o Senhor imediatamente nos perdoa, nos purifica e nos justifica diante do universo. Talvez neste momento alguém que esteja a assistir esta
palestra, a esta transmissão, possa sentir o seu coração apertado pelo sentimento de injustiça. Talvez Satanás esteja a falar ao seu coração, querido amigo, prezada amiga, fazendo-o acreditar que você é indigno e que não existe mais esperança para você. Meu querido amigo, se existisse uma única razão pela qual essa história precisasse estar aqui, é exatamente esta. A lição, a mensagem de que não existe nada que Deus mais ama do que seja purificar, perdoar, justificar, tornar puro e santo aquele que, apesar de pecador, busca arrependido a salvação em Jesus Cristo. Por isso, neste instante, querido amigo, se você se sente um pecador, se você sente que não existe solução para a sua vida, se de alguma forma Satanás tem dito à sua mente e sussurrado ao seu ouvido de que não existe mais solução, por favor, eu quero convidá-lo a que curve a sua cabeça neste momento e possamos fazer ao Senhor uma oração. Querido Deus, Tu sabes todas as pessoas que neste momento nos estão a assistir. Tu também sabes o que vai no coração e na mente de cada um destes Teus queridos filhos, destas Tuas amadas filhas. Muitas vezes, querido Deus, o inimigo faz-nos acreditar que não existe solução para o nosso pecado. Mas, querido Deus, a história deste homem leproso que humildemente suplica a purificação do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a solene mensagem de que para cada um de nós existe uma mão misericordiosa e um abraço de compaixão disponível para nos perdoar. Por isso, Senhor, neste momento nós reclamamos também, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração cheio da consciência de que o nosso pecado é uma ofensa ao teu caráter e ao teu coração. Mas nós vimos a Ti, Senhor, confiados na Tua misericórdia, confiados no Teu amor, para te pedir, como aquele homem, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos torne limpos, que o Teu perdão nos purifique e que o sangue de Cristo, de alguma forma, também limpe o nosso caráter. Ao abrirmos os nossos olhos, Senhor, nós queremos fazê-lo com paz no coração. E agradecemos-te desde já pela certeza de que Tu nos perdoas e que Tu nos purificas e justificas diante do trono do universo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos isto. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar. O texto continua dizendo que após aquele homem ter sido tocado por Jesus e o Senhor lhe ter garantido o seu desejo de o purificar, o verso 42 diz, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Imagine, naquele momento, embora ele estivesse vestido com vestidos rasgados, com panos velhos, mas debaixo daquele traje andrajoso, surge uma pele jovem, sem qualquer mancha, sem qualquer marca. Os dedos, certamente, que já tinham sido de alguma forma carcomidos pela lepra, estavam agora inteiros, estavam com uma aparência completamente juvenil. A pele era semelhante à pele de uma criança. E assim aquele homem, ao constatar que a cura tinha acontecido, o seu coração enche-se de alegria. Imaginem, aquele homem que se considerava já um morto, alguém que apenas tinha consciência da existência e que sentia no peito o coração bater, agora ele sente que a existência estava diante dele, novamente cheia de esperança, cheia de oportunidades. Era possível voltar a abraçar os seus queridos, era possível voltar a poder estar com as pessoas a quem ele amava, desfrutar da convivência de outros seres humanos. Sabe por que Deus odeia tanto o pecado, querido amigo? Como diz em Isaías, no capítulo 59, verso 2, Deus odeia o pecado porque Ele faz separação entre nós e Ele. Não é Deus que se afasta de nós, mas sim nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado. E esta é a razão pela qual, apesar de nós muitas vezes podermos fazer coisas terríveis ao longo da nossa vida, Deus continua a amar-nos, porque Ele ama o pecador, embora odeie o pecado. E odeia o pecado porque
no seu coração de bondade, de amor, de profunda compaixão, Deus não suporta a ideia de ver os seus filhos afastarem-se dele por causa das ondas de pecado, por causa da correnteza maligna que nos afasta justamente do coração amoroso e compassivo do Pai Celestial. E agora então imagine este homem curado, pode novamente voltar a desfrutar da alegria, da convivência com todos aqueles que faziam parte da sua história de vida. Ele, de alguma forma, tinha também a certeza e a convicção de que, ao ter sido curado pelo Mestre Jesus, ainda que ele talvez não compreendesse a messianidade de Jesus Cristo, mas tinha a certeza de que Deus, por meio daquela pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador, o estava também a purificar espiritualmente. Aquela não era apenas uma cura física, mas tinha profundas implicações espirituais para aquele homem. E ele percebeu na simplicidade da sua mente, talvez na forma rudimentar da sua cultura religiosa, ele entendeu de uma forma muito clara o que aquilo significava. Querido amigo, quando Deus nos perdoa, o Senhor está a restaurar e a resgatar-nos diante do mundo e diante do universo. Quando o Senhor te perdoa, amigo, quando o Senhor te perdoa, prezada amiga, o Senhor está a declarar diante do universo que você, naquele exato instante, passa a ser um justo diante de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados. Porque o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário cobre as nossas transgressões e as nossas iniquidades. É por esta razão que diante de Deus, com humildade, quando nós suplicamos o perdão dos nossos pecados, nós podemos ter a convicção de que o Senhor efetivamente nos recebe, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, Ele nos restaura e nos redime. O texto continua dizendo, no verso 43, e Jesus, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Jesus sabia muito bem que o seu ministério estava a causar anticorpos entre a liderança religiosa em Judá e em Israel. E desta forma, então, aquele homem não poderia ter o diagnóstico da sua cura comprometido pelo fato de dizer que ele tinha sido curado por Jesus Cristo, o Nazareno. E desta forma, então, Jesus diz para que ele não anunciasse quem o tinha curado, que fizesse todo o processo de forma ritual, conforme estava descrito em Levíticos 14, que ele pudesse efetivamente seguir todos estes procedimentos até finalmente ser declarado como curado. Isto serviria não só também como um poderoso argumento a favor da própria messianidade do próprio Senhor Jesus Cristo diante dos sacerdotes. Quando estes, ao declararem oficialmente curado aquele homem, soubessem que ele tinha sido resgatado ou tinha sido curado, purificado por Jesus Cristo, eles mesmos seriam obrigados também a aceitar ou a acreditar na origem divina do poder de Jesus Cristo. E desta forma Jesus queria que também, não só os publicanos, os pecadores, os estropiados e os doentes fossem tocados pelo amor de Deus, mas que também a classe sacerdotal também pudesse de alguma forma ser atingida pela misericórdia e compaixão do Senhor. Mas a Bíblia continua dizendo que aquele homem não entendeu isto. E achando talvez que o pedido de Jesus de ser discreto tivesse a ver com alguma modéstia que aquele mestre galileu tivesse, continuava falando ou falou a todos a respeito de quem Jesus era. E o verso 45 diz, mas tendo saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Querido amigo, há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Nós somos aquele leproso. Você e eu podemos até nos vestir com elegância, podemos até ter uma bonita família, podemos ter uma posição social, podemos até ser respeitados pelas outras pessoas. Mas a verdade é que lá no interior da nossa vida, lá no profundo do nosso coração, todos nós temos o mesmo problema, todos nós temos a mesma doença.
o pecado. Como Paulo, que dizia que o querer fazer a vontade de Deus ele não conseguia, e que embora o seu espírito estivesse preparado para fazer a vontade de Deus, existia dentro de si uma tendência carnal para a desobediência. Este é o problema que todos nós temos. Este é o problema que você tem, que eu tenho, que os meus filhos têm, que todas as pessoas que eu conheço enfrentam. Mas há uma esperança. Há uma certeza que todos nós podemos ter. É que a doença do pecado não é uma doença para a qual já não existe a cura. A doença do pecado já está de alguma forma resolvida e nós podemos ter em Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo nós podemos ter a cura para esta doença. E mais ainda, nós podemos encontrar no Senhor Jesus a força necessária para viver uma vida de obediência, uma vida de justiça diante de Deus. Uma vida que nos faça esquecer os erros do passado, que nos faça deixar para trás a imagem de pessoas que de alguma forma viveram longe dos caminhos de Deus, porque o Senhor tem grandes planos para cada um de nós. O Senhor tem projetos lindos e especiais na vida de cada pessoa. E meu querido amigo, minha prezada amiga, ainda que a sua vida possa ter sido uma experiência dolorosa de sofrimento, vivenciando as consequências dos seus próprios erros, acredite, ainda assim, Deus tem planos especiais para a vida de cada um de nós, para si, assim como tem para mim. E a grande realidade, a grande verdade, é que não importa quem nós tenhamos sido até agora. O que importa é o que o Senhor está disponível para fazer por nós, daqui para a frente. O que o Senhor está disponível para transformar na nossa vida pelo seu poder. Deus transformou a vida de leprosos. Deus curou pessoas que tinham sido pessoas que adoeceram por causa dos seus próprios erros. A Bíblia diz-nos que Deus libertou prostitutas. Deus abençoou com a liberdade espiritual pessoas cativas do inimigo, como endemoniados, que eram possuídos por espíritos malignos. Todas estas pessoas, libertadas e purificadas pelo poder de Deus, acabaram por se transformar nos mais eloquentes mensageiros do Evangelho, nos mais aguerridos e mais fortes pregadores da mensagem. E Deus quer fazer isto com você também. Deus quer fazer isto comigo também. E querido amigo, o Senhor deseja que você e eu, à semelhança deste leproso, que anunciava com grande entusiasmo e apregoava a todas as pessoas o que tinha acontecido com ele na sua própria experiência, a ponto de Jesus não poder mais entrar nas cidades, porque eram tantos aqueles que procuravam o Mestre Jesus. Deus quer fazer por si e por mim também a mesma coisa. Repare que nada nos é dito que este homem tivesse uma grande cultura religiosa ou que fosse um erudito em termos teológicos. Mas não importava a sua falta de cultura religiosa ou a sua falta de erudição teológica. O importante é que este homem tinha uma mensagem muito clara a apresentar. Ele fora leproso e agora estava purificado. E isto era suficiente para ele dizer a todos com absoluta convicção que o Senhor Jesus Cristo, pessoa com quem ele talvez tinha estado apenas alguns minutos, fora a pessoa suficiente para transformar a sua vida de um leproso, de um condenado à morte, em alguém que tinha a certeza que iria viver para todo sempre. E querido amigo, esta efetivamente é a certeza e a esperança à qual cada um de nós está destinado e predestinado à salvação em Jesus Cristo. Por isso, querido amigo, a minha oração para si, para mim, para todos nós nesta noite, é que possamos verdadeiramente ser iguais a Cristo, ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, através do poder transformador que Ele quer ter na nossa vida. De modo que as outras pessoas, os seus vizinhos, a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, possam ver em você, possam ver em cada um de nós, um exemplo do que significa ser tocado por Jesus Cristo. Ser transformado pelo poder da presença do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça de si, querido amigo, um mensageiro do amor, um mensageiro da esperança, um mensageiro do Evangelho. Amém.